Queridos irmãos, eu quero falar hoje. Eu tive dificuldade para encontrar um título para essa mensagem, mas eu quero intitular ela de O Maior Milagre. Vamos repetir juntos esse título? 1, 2, 3. O maior. Muito bem. Meus irmãos, durante toda a minha vida, eu questionei por que Jesus iniciou seu ministério com um milagre tão simples. Se é que eu posso usar a expressão milagre simples, né? Porque todo milagre é sobrenatural. Mas na minha ótica, transformar água em vinho, na minha ótica, sempre foi algo muito simples. Algo que não gerava tanto ibope quanto ressuscitar um morto, quanto fazer um cego ver, um mudo falar. E eu confesso que eu me equivoquei, porque ao achar que transformar água em vinho era algo simples, eu descobri que não. E eu descobri que esse foi o maior milagre que Jesus operou durante todo o seu ministério aqui na terra. Irmãos, Jesus nunca esteve atrás de ibope. Jesus nunca esteve atrás de visualizações, se fosse nos dias de hoje, ou de aplausos humanos. Ele tinha um propósito e uma missão, e ele estava disposto a cumprir a sua missão. Mas preste atenção, este milagre aqui é o primeiro milagre de Jesus. E ainda muito jovem, eu já ensinei aqui por diversas vezes, eu aprendi no seminário. Eu tinha 16 anos, e tinha um professor que eu gostava muito dele, porque ele falava sussurrando muito baixo. Ele era muito calmo, falava muito baixo, mas ele era muito profundo. Quando esse homem entrava para dar aula, você ouvia um grilo, porque ele era muito profundo no que ele ensinava. E eu orava assim, quando eu via ele ensinando, dizia assim: eu quero ser assim, quero ser profundo, porque eu ficava extasiado com as revelações que ele trazia dos ensinos, né, no seminário. E ele falou uma coisa simples, mas que eu nunca esqueci. Ele disse assim: olha, por trás de cada milagre existe uma mensagem. Por trás de cada milagre existe uma mensagem. A partir de hoje, toda vez em que você lê um milagre de Jesus, tente descobrir qual é a mensagem que ele está tentando lhe passar por trás daquele milagre. Ele nunca fez um milagre por fazer. Nenhum milagre é igual ao outro. Por quê? Porque em cada milagre ele está comunicando algo. Neste primeiro milagre aqui, Jesus está, irmãos, nos comunicando algumas lições. E existem várias lições deste milagre. Eu quero só passar algumas para os irmãos. Os irmãos leram comigo o texto e viram que Jesus estava em um casamento, e juntamente com Maria, segundo alguns estudiosos, era um casamento de um parente de Jesus, muito possivelmente de um primo. E Jesus foi, e ele levou alguns discípulos, e a Bíblia diz que estavam lá festejando, e de repente um burburinho surge no meio da festa. E Maria, obviamente, por ser parente, né, ficou logo ciente, e ela então declara que o vinho havia acabado. É claro que em um contexto hoje, nos dias atuais, isso não é uma coisa que causaria alarde, mas como os irmãos bem sabem, na época de Jesus, o vinho em um casamento era algo essencial. Até pouco tempo atrás, né, toda a festa de aniversário tinha que ter uma coisa. Você sabe o que é? Ninguém sabe? Bolo. Olha, tá vendo? Quem é das antigas sabe, tá vendo? Hoje nem tanto, ainda mas tá mais ou menos, as coisas estão mudando demais. Mas um tempo atrás, se tivesse festa de aniversário e não tivesse um bolo, não teve festa de aniversário. Para muita gente até hoje é uma tradição. Só que vinho em uma festa de casamento era muito mais do que apenas um bolo em uma festa de aniversário. O vinho, ele tinha uma simbologia. A gente sabe, né, que uma das simbologias do vinho na Bíblia é alegria. Então, quando havia vinho,
era uma forma deles dizerem que naquele casamento, ou que naquela família que estava sendo construída ou iniciada, nunca faltaria alegria, ou seja, nunca faltaria o essencial, ou que não deveria faltar. Poderia faltar tudo, irmãos, poderia acabar tudo, mas o vinho jamais poderia acabar em uma festa de casamento. Por quê? Olhe para cá. Porque se o vinho acabasse no meio de uma festa de casamento, era um vexame. Dali para frente, nunca mais seria esquecido. Ficaria taxado, manchado para sempre, dizendo assim: pelo amor de Deus, que vexame, que vergonha, que absurdo. O noivo andaria cabisbaixo por muito tempo, envergonhado, e aquilo seria uma mancha para toda a vida. E aí o que não poderia acabar, acaba. E aí o burburinho começa, e Maria fala com Jesus. Há quem acredite que ela procura Jesus, esperando que Jesus fizesse um milagre. Há quem acredite que não, que por ele ser o filho mais velho, ele deveria tomar a frente, e por ser parente, ele deveria agir. Eu não posso lhe afirmar por qual motivo. Há um indício muito forte de que ela quisesse, de que ele fizesse alguma coisa. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, a minha hora ainda não é chegada. Quando você lê por cima, você pensa que Jesus foi ignorante com a mãe, mas não. A expressão mulher na época de Jesus era uma expressão carinhosa, era uma expressão de amor, de afeto. Tanto é que quando Jesus está na cruz, pendurado na cruz, está embaixo Maria Madalena, Maria sua mãe e João, o apóstolo João. E quando Maria se aproxima, a mãe de Jesus, porque qualquer mãe vendo o filho morrer, ela devia estar por dentro, sabe, destruída. Então quando ela obviamente vai se aproximar para sentir a dor do filho, Jesus na cruz olha para ela e diz assim: mulher. E olha para João e diz: eis aí o teu filho. Aí ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Por que ele não chama ela de mãe? Ele não está sendo ignorante, ao contrário, ele está tratando ela com carinho, mas ele está dizendo para ela o seguinte: aqui você não é minha mãe, aqui eu sou teu Deus, aleluia. E você não pode sentir minha dor, só eu posso sentir essa dor. Então a partir de agora, quem é teu filho é João. E João, quem é tua mãe é ele, é ela. Jesus, quando diz mulher, ele está dizendo para ela, em outras palavras: mãe, meu amor, meu carinho, fique calma. Quando chegar a minha hora de agir, eu sei, aleluia. Aí Maria faz algo extraordinário. O texto vai dizer que Maria chama os serventes, aponta para Jesus e disse assim: faça tudo o que ele vos disser. Aí o resto da história vocês conhecem. Jesus manda encher os tonéis, 80 a 120 litros de água. Alguém me ouve? São 6. E o texto vai dizer que eles enchem, e aí acontece algo. E aqui eu vou parar, amém? Olha aqui para mim. Aqui tem algumas lições que eu quero passar para os irmãos. Eu queria muito sua atenção. A primeira das lições que eu já falei aqui, e Deus me incomoda para que eu repita, é que, em primeiro lugar, a presença de Jesus não significa ausência de problemas. Ouça isso: a presença de Jesus em um ambiente não significa ausência de problemas. Preste atenção. Tinha um casamento, Jesus estava lá? Alguns irmãos têm dúvida. Vamos lá de novo. Tinha um casamento, Jesus estava lá? Mas o que não podia acabar, acabou. Ou seja, um problema se instala e quase se transforma em um vexame. Eu queria a atenção dos irmãos. A gente comete um erro. Que erro, pastor? A gente comete um erro. Se você faz isso, não faça mais. De dizer para as pessoas: venha para Jesus,
porque Ele vai resolver todos os seus problemas. Primeiro eu queria saber onde foi que você leu isso na Bíblia. Porque na Bíblia, em nenhum momento Jesus disse: vem a mim que eu vou resolver os teus problemas. Ao contrário, eu li aqui com os irmãos, João 16:33, onde ele disse: no mundo tereis. Quando você diz, venha para Jesus que Ele vai resolver todos os teus problemas, você está falando uma coisa errada, antibíblica. Eu quero que você me ouça. O que você tem que dizer é: venha para Jesus, porque Ele vai te ajudar a enfrentar todos os teus problemas. Pode glorificar o Senhor, aleluia. Quem foi que disse para você que ter Jesus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida, é ausência de problemas? Se enganou. Quem disse para você que por você ter Jesus você não vai adoecer? Mentiu para você. Parou? Quem diz para você que Jesus estando não vai ter crise no teu casamento, problemas, que você não vai ser tentado, que você não vai ficar frio, desanimado, triste, te mentiu para você. Porque Jesus estava lá, mesmo assim um problema aconteceu. Você já leu, eu já citei diversas vezes Salmos 23 versículo 4, onde o salmista diz assim: olha, ainda que eu ande, ou ainda que eu passe, por onde? Pelo vale da sombra da morte. Ele não está descartando a possibilidade de passar por vales. O que ele conclui dizendo é: eu posso passar pelo vale, mas eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O que ele está dizendo é: o fato do Senhor estar comigo não isenta a possibilidade de eu passar por vales, por dores difíceis. Há um momento em que Paulo diz que enfrentou uma aflição tão grande que ele diz que até da vida nós desesperamos. Quem é aqui, irmão, que nunca ficou desesperado da vida em algum momento por causa de um problema? Mas Jesus me abandonou. Não! Ele estava lá. Amém? A dor grande não significa distância de Deus. Jó estava chorando, mas Deus estava lá. Então, eu quero que você me ouça. Eu já disse aqui muitas vezes que quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que ele está dizendo, vamos relembrar, é que a companhia é mais importante que diga, geografia. Eu vou falar e vocês completam. A companhia é mais importante que a geografia. O que ele está dizendo é: não importa onde eu esteja, o que importa é com quem eu vou estar. Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas tu estarás comigo. Você lembra do Salmo 91, versículo 15? Aonde o salmista está falando algo e de repente Deus toma a boca do salmista e o Senhor diz assim: olha, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei. Peraí, se puder botar aí Salmo 91, 15. O que a Bíblia está dizendo, querido, aliás, o que Deus está dizendo é: você vai atravessar por esses momentos. Conseguiu? Amém? Você vai atravessar por esses momentos. Bota um pouquinho. Aliás, é esse mesmo. Olha lá: estarei com ele na angústia, está vendo? Só que você não vai permanecer lá, porque está escrito: dela o retirarei. Levante a mão e receba. Aleluia. Irmãos, a presença de Jesus não significa ausência de problemas. Elias teve uma caverna, Daniel teve uma cova, Josué teve um poço, os jovens tiveram uma fornalha. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou continuar e não vou terminar. Todos eles tiveram uma adversidade. E nós estamos, irmãos, em um momento difícil, porque posso falar? Eu vou falar algumas coisas aqui. A nossa geração é muito difícil, irmãos,
porque ela gosta de pregações de autoajuda, mesmo que não sejam bíblicas. E o que acontece? As pessoas precisam ouvir, vai dar certo, mesmo que não dê. Elas querem acreditar, muitas vezes, em coisas que a Bíblia não diz. E deixa eu te falar, eu aprendi uma coisa: a nossa fé, ela não está ligada ao que eu quero. Quem tem fé está ligado ao que Deus quer. E eu aprendi uma coisa. Vem cá, eu vou usar aqui o diácono. Fica aqui. Vem cá, Jorge. Vou usar aqui o presbítero. Fica aqui, meu amado. Isso. Eu vou tentar ilustrar aqui para ver se os irmãos entendem. Eu acho que dá para entender melhor. Presta atenção. Escute isso. Todos nós já oramos por alguma coisa que a gente queria muito que Deus fizesse. Sim? A gente queria muito que Deus fizesse. Eu não estou falando de coisas que Deus ainda não fez, mas pode fazer ou fará no futuro. Estou falando de coisas que você queria que Deus fizesse. Eu não vou terminar de concluir, que eu acho que você está entendendo. Preste atenção. Isso aqui se chama fé. Faz uma... Minha fé está forte, tá ou não está? Minha fé está forte. Oh glória. Escute. Aqui é a porta do milagre, ou do meu desejo, a porta do que eu quero. Então eu só preciso da fé, porque a fé vai me conduzir a minha vontade, a porta ao desejo, ao milagre. Diga amém. E tem momentos, tem épocas que eu estou com uma fé muito grande. E aí acontece uma coisa. O que acontece, pastor? Eu estou cheio de fé, caminhando com a fé. Entra na frente. Faz assim, abre os braços. E eu esbarro aqui. Quem é esse pastor? Presta atenção. Aqui é a minha. Aqui é a minha fé. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o propósito de Deus. A minha fé pode ser grande, mas o propósito de Deus sempre será maior. A minha fé pode ser forte, mas o propósito de Deus sempre vai se cumprir, sempre vai ser o melhor. Para você entender, por mais que a minha fé seja forte, em algum momento eu não vou entrar pela porta que eu queria entrar. Pastor, não entendi. Eu orei para ele ficar vivo, mas ele morreu. Então eu não tinha fé? Tinha. Morreu porque eu não tive fé? Não. Morreu porque Deus disse assim: filho, tua fé é grande. Eu sei que você queria passar por lá, mas eu quero te ensinar uma coisa: o meu propósito é maior. E a sua fé pode ser grande do jeito que for, mas ela sempre vai esbarrar na minha vontade. Você está entendendo? Então tem coisas na sua vida que não vão dar certo. Não é porque você não tinha fé, é porque o que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, levante a mão e glorifique, é bem melhor. É bem melhor. Obrigado. A segunda coisa, irmãos, desse texto, versículo 5. Maria disse assim: façam tudo quanto ele vos disser. Segunda lição desse milagre: decida que voz você vai obedecer. Amém? Decida. Maria disse assim: ó, vocês aqui querem ver alguma coisa acontecer? Vocês aqui querem que um propósito se manifeste? Então vocês aqui façam tudo o que ele
Ele quem? Olhe para mim, irmãos. Em uma situação difícil, de escassez, de frustração e de perda, muitas vozes gritam no nosso ouvido. Quando você não tem nada, quando você está em dificuldade, quando você está em prova, quando você está em tentação, enfim, existem 3 vozes que todo dia gritam no nosso ouvido, todos os dias. Quais são elas, pastor? Primeiro, a voz da carne. Segundo, a voz do diabo, do adversário. E terceiro, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Essas 3 vozes, da hora que você acorda até a hora que você dorme, elas gritam. Aí você tem que escolher qual das 3 você vai ouvir. A voz da sua carne, ela só fala em receber. Mata a sua vontade, satisfaz seu desejo, cumpra o que você quer, não olhe para nada. Você tem vontade, mete as caras. A voz da carne só fala em receber. A voz do diabo é a voz da revolta. A culpa é de Deus. Tá vendo aí? Tu é dizimista, tu é ofertante, tu vai para culto, tu é fiel. E aí ele tenta, a voz é a voz da revolta, a voz da vingança. Mata ele, devolve. Mas tem a terceira voz, que é a voz do Espírito. Enquanto a voz da carne fala em receber, a voz de Deus fala em oferecer. Não entendeu, não? Espera aí, não tinha vinho, e Jesus está mandando fazer o quê? Encher as talhas. Dê o jeito de vocês, arrumem água e enche as talhas. Ah, mas é muito, 120 litros de água em cada túnel. Quem é bom de conta faz aí, 120 vezes 6. Olha, 700? 720 litros, é água, não é, irmão? É muita água. E Jesus disse assim: dê o jeito de vocês e encham as talhas. Ou seja, a voz de Deus sempre fala em dar e entregar. Me dá a sua vontade, me dá o seu louvor, me dá a sua adoração. Aí você, hoje eu não vou não. Aí o Senhor diz, você vai me adorar. Alguém deu glória a Deus nessa igreja? Esse mês eu estou apertado. Aí a voz de Deus aí, não, você vai dar, porque eu sei que você tem compromisso comigo. Ah, não quero ver ninguém, quero falar com ninguém, quero dar palavra para ninguém. Aí o Senhor, não, você vai dar sim. Mesmo que você não está bem, não está feliz, você vai oferecer uma palavra, você vai orar por ele. Olha como a voz de Deus é diferente da carne. A carne só fala em eu quero receber. A carne só vê o momento. A voz de Deus manda você entregar, mas não é porque Ele precisa de você. É porque quando a gente dá, o que você dá vem muito mais sobre a sua vida. Olha para uma mãe, nunca acaba. Aí no versículo 6 e versículo 7, Jesus disse assim: encham de água. Pastor, o senhor sempre ouve a voz de Deus, né, pastor? Não. Teve momentos na minha vida que eu ouvi a voz da minha carne e os resultados não foram bons. Teve momentos na minha vida que eu ouvi a voz do adversário e os resultados não foram bons. Olhe para cá, ouvir a voz de Deus não é fácil, porque ouvir a voz de Deus é obedecer. Mas eu digo para você, os resultados da voz de Deus é bom, porque você vai ver o maior milagre que você já viu na sua história. Amém? A terceira lição desse texto, desse milagre, está no versículo 7. No versículo 7, Jesus manda botar até a metade de água as talhas, amém? Amém ou não amém? Eita povo. Jesus não diz, bota até a metade, tá bom aí, não, tá quase cheio, ah, tá bom, passa para outra. Jesus disse assim: encham. Aleluias. A terceira lição, irmãos, Deus nunca te pedirá nada pela metade. Por quê?
Porque Ele nunca faz nada pela metade. Quando Ele faz e quando Ele dá, Ele não dá pela metade. Encher fala de plenitude. E plenitude não fala de perfeição, mas fala de excelência. Amém? E aqui vem algo, irmãos. Nós queremos ver, mas não queremos encher. E aqui que está a questão. Muitas vezes nós temos uma talha chamada desânimo. Aliás, a talha do ânimo, e ela está vazia. Aí o Senhor diz assim: encha de ânimo. Às vezes tem uma talha, está cheia, aliás, está vazia a talha da fé. Então, se está vazia de fé, está cheia de dúvida. Aí Deus diz assim: o problema é que você quer ver, só que a talha está vazia. Tem talhas na nossa vida, por exemplo, tem uma talha chamada mágoa, está vazia de perdão. Você quer ver Deus agir, mas você não enche de perdão, e aí não há manifestação. Eu preciso dizer para você uma coisa, querido. Toda vez que Deus te pedir algo, vai ser algo difícil. E quando Ele te pedir, não faz pela metade. Você vê a irmã contando aqui: Deus me pediu e eu não fiz, eu não fui. Quando Deus te pedir, faz completo, porque depois vem o resultado. A última lição, para eu encerrar com o maior milagre, explicando por quê, está no versículo 10. Porque depois que eles enchem até em cima, Jesus diz assim: provem aí, levem para o mestre Sala, o responsável pela festa. Aí ele foi. Quando o mestre Sala prova, olha para cá. Quando o mestre Sala prova, ele fica espantado. Por quê? Vocês lembram, né? Porque foi o melhor vinho que ele já provou na vida dele. Aí ele chama o noivo, né? E diz assim: rapaz, que negócio é esse que você fez? Você inverteu tudo, homem. E o homem, o noivo não estava entendendo nada. Porque, irmão, ele como noivo devia estar com a cabeça quente. Vinho acabou, vinho acabou, vinho acabou. Escute, às vezes Deus vai fazer coisas que nem você vai entender. Escute. Como é que, se rapaz, chegou um vinho aí, só que o pessoal faz o seguinte: primeiro o pessoal dá o vinho bom, e quando a turma já está de bucho cheio, aí serve o ruim no final. Você fez o contrário. Você deu o ruim e deixou o bom para o final. O que isso quer dizer? Quem já me ouviu falando sobre isso já está entendendo. Com Jesus, o final é sempre melhor do que o começo. Eclesiastes 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Com Deus, com Jesus, o final é melhor do que o começo. Olhe para cá. Geralmente no início tem dor, no final tem sabor. Aí essa glória foi fraca. No início tem lágrima, mas no final tem sorriso. Alguém deu glória. No início tem processos, mas no final tem resultados. No início tem descrédito, mas no final tem honra. Aponta para o irmão do lado e diga: o teu final será melhor que o teu começo. Diga para ele. Aponta para o do outro lado e diz também: o teu final será melhor do que o teu começo. Por quê? Porque o nosso final vai ser lá. Vinde benditos de meu Pai na glória. Aleluia.
Porque a água é uma molécula, e vocês conhecem a composição da água, que ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que, ouça isso, a água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, apenas. Já o vinho, ele tem carbono, ele tem nitrogênio, e ele tem um monte de outros tipos de átomos e outras moléculas. Então, humanamente falando, quimicamente falando, não tem como água virar vinho, a não ser que um processo fosse feito. Olhe para cá, bote bem bonito, olhe para cá, olhe para cá. Para que a água virasse vinho, ele disse, precisaria arrebentar os átomos. E para ele arrebentar os átomos, ele precisaria, e eu anotei aqui uma coisa chamada reator atômico de aceleração termodinâmica. Simplesmente isso. Com esse reator atômico de aceleração termodinâmica, Jesus quebraria os átomos, ou qualquer pessoa quebra os átomos. E o que é isso, pastor? Ele pega os prótons, os nêutrons e os elétrons. Estou dando aula de química para vocês aqui. Ele precisaria arrebentar tudo isso e reorganizar. Por quê? Porque na água não tem carbono, na água não tem nitrogênio, e ele precisaria arrebentar tudo, reorganizar isso e fazer entrar dentro da água. Quem está entendendo? Em outras palavras, ele precisaria separá-los e reorganizá-los. A ciência chama isso de fissão ou fusão nuclear. Olhe para cá. Como se faz isso? A ciência sabe, só que a ciência não tem explicação para tudo. Ela sabe o que Jesus fez para transformar água em vinho, o que quimicamente é uma coisa impossível, sem tocar na água e sem mexer nela. Mas aqui vem uma questão que a ciência não sabe responder. Para Jesus fazer isso, ele precisaria, segundo a ciência, da energia de todas as estrelas. Quantas mais ou menos? 200 bilhões da nossa galáxia. Ele precisaria da energia de todas essas estrelas em um dia só, para fazer água virar vinho. A ciência sabe o que ele fez, mas até hoje ela não sabe aonde foi que ele arrumou a energia de 200 bilhões de estrelas para fazer aquilo. Por quê? Para fazer isso, a ciência diz, tem que ser um Deus. Era para você estar dando glória. Para fazer isso, tem que ser um Deus. E foi isso que ele falou que ele é. Levante a mão. O teu problema não é nada para Jesus. A tua dor não é nada para Jesus. A tua dificuldade não é nada para Jesus. Ele ainda faz milagres. Você glorifica Ele bem forte. Fica de pé. Amém. A ciência está tentando entender onde foi que ele arrumou essa energia toda para fazer isso do universo. Olhe para cá. O culto não acabou, ouça. É simples. Quem mandou botar água na talha foi o dono do universo. Amém? Esse foi o maior de todos os milagres. Do céu ele desceu, se fez carne. E pastor, por que ele fez isso? Jesus iniciou o seu ministério transformando. Diga transformando. Ele transforma água em vinho. Ou seja, ele pega algo impossível de se transformar e transforma. Foi mais ou menos o que ele fez com você.
Ele começa o seu ministério dizendo: eu vim para transformar. Eu vim para pegar quem não é e transformar em alguma coisa. Eu tenho poder para isso. Uma palavra, nem uma palavra sequer ele liberou. Ele apenas disse. Agora eu pergunto para os irmãos: por que é que aconteceu um milagre desse sem Jesus dizer nada? Porque Ele é Deus. Mas tirando o lado dele, tem um lado humano. Porque eles obedeceram. E quando a gente obedece, irmãos, tem coisas que você não precisa nem orar. Quando você obedece, tem coisas que seguem você. Amém? Levante suas mãos ao Senhor. Se Ele é grande, vamos terminar cantando com o que a gente começou.